graça de crer no Senhor Jesus Cristo, pelo privilégio que nós temos de saber que nossos pecados foram perdoados na cruz do Calvário e que nós estamos caminhando em direção à pátria celestial. Amém. Agradecemos, Senhor Deus, pela tua palavra que nos ensina não somente como chegar aos lugares celestiais, mas também nos prepararmos para esta mudança de status. Muito obrigado pela tua palavra, que nos ensina como andar em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Abençoa todos os irmãos e irmãs que estão no estudo hoje à noite. Pedimos a tua bênção sobre cada um deles, ó Deus, que a tua graça, que sempre está conosco, bem sabemos, esteja nos abrindo a mente e o coração para a tua palavra. Nós oramos agradecidos e também, ó Deus, pedindo a tua bênção para os nossos irmãos que estão adoentados, a Marinete, a nosso irmão Demerval, e quaisquer outros irmãos que aí estejam com dificuldade na sua saúde, pedimos a tua bênção sobre essas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós vamos retornar, né, ao nosso estudo. Nós estamos ainda no capítulo 2, né, de Romanos, e nós vamos entrar hoje naquela primeira parte de 3, em que o apóstolo Paulo, dirigindo-se aos judeus, os judeus religiosos, judeus que são como ele o foi, né? Ele mostra que os judeus não são diferentes dos pagãos, dos ímpios, dos gentios, porque ambos os povos estão debaixo da condenação de Deus, porque não levam em conta a palavra de Deus, né? Então, nós estamos ainda lidando, né, com esta primeira parte do texto da Epístola de Paulo aos Romanos, que vai do versículo 18 de capítulo 1 e termina essa primeira parte ali no verso 20 de capítulo 3. Esta porção da palavra de Deus aqui na Epístola de Paulo aos Romanos, Paulo está falando da revelação da ira de Deus, né? Revelação da ira de Deus. Mas a partir de versículo 21 de capítulo 3, até o final de capítulo 8, o apóstolo Paulo vai mostrar a graça de Deus. Então, nós temos a ira de Deus revelada, capítulo 1, verso 18, até capítulo 3, verso 20, e a partir do versículo seguinte, 21 de capítulo 3, até o final de capítulo 8, nós temos a revelação da graça de Deus. Então, Paulo, primeiramente, está mostrando a situação do homem, a sua necessidade da salvação, antes de mostrar a salvação realmente que Deus preparou, né? Então, primeiro, diagnostica a doença, para então aplicar o remédio, a cura. Pois bem, então, hoje, nós estamos aqui olhando, nós vamos iniciar aqui, do versículo 17 de capítulo 2 até... Bom, não sei se nós vamos ter tempo de fazer, né? Mas se não tiver, não há problema.
prefiro andar devagar do que correr com essas coisas, porque são necessárias a gente entender bem. Então, há 3 coisas que nós vamos tratar neste momento aqui, de capítulo 2, verso 17 ao verso 24, aquela ilusão, vamos tratar daquela ilusão que o judeu tinha e que Paulo combate aqui, de que a lei que eles receberam da parte de Deus poderia protegê-los do juízo de Deus, né? Então, é o que nós vemos aqui no capítulo 2, do verso 17 até o verso 24. Eu gostaria de fazer a leitura desses versículos aqui, pedindo aos irmãos que estão com a sua Bíblia aberta, que acompanhem. Eu estou usando a versão da Bíblia, a Almeida Corrigida Fiel, que é a versão que eu utilizo, né, por considerá-la a melhor versão que nós temos em português. E aqui diz o seguinte, verso 17: Eis que tu que tens por sobrenome judeu, bom, daqui em diante a gente não tem dúvida nenhuma para quem Paulo está falando, né? Para o judeu. Eis que tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas ao outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, né? Pois bem, nós vimos então, irmãos, que os judeus, na leitura que nós fazemos desse texto aqui, que Paulo mostra porque os judeus estão sob os de Deus da mesma forma que os gentios, é aquela, o que eu chamei aqui de mal entendido ou mal entendimento da palavra de Deus, né? Os judeus, eles confiavam na sua hereditariedade, no conhecimento que tinham e também no fato de trazerem no seu corpo a circuncisão, que era a marca da aliança abraâmica, portanto, a aliança de Deus com a nação de Israel. Então, Paulo vai tratar dessas 3 coisas aqui para mostrar aos seus compatriotas, e eu quero enfatizar aqui, mais uma vez, que esses compatriotas judeus, de quem Paulo vai, a quem Paulo vai falar agora, são, se não individualmente, mas em termos gerais, pessoas que ele bem sabia quem eram, né? Não nos esqueçamos que Paulo era um fariseu, Paulo vivia estritamente sob a guarda da lei, né? Paulo orgulhava-se, vamos assim dizer, da sua ascendência. Então, quando ele fala aos judeus, ele não está falando em teoria, ele sabia que esse tipo de pessoa, de judeu religioso, existia, porque ele foi um deles. Ele foi um deles, né? Então, veja que o apóstolo Paulo diz aqui, né? Tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei. Então, não há dúvida, né? Antes de eu chegar aqui nessa palavra, só relembrando, né?
que esta palavra judeu, ela tem a sua origem no quarto filho de Lia, se não me engano, né? Ali em Gênesis 39, 29 e 35, nós lemos, eu vou abrir a Bíblia aqui em Gênesis 29 e 35, essa é a origem do nome judeu, né? 29 e 35 de Gênesis. O ventilador bate aqui nas folhas da Bíblia. 29 e 35. E diz assim, Lia, e concebeu outra vez, isto é, Lia, e deu à luz um filho, dizendo, esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá, e cessou de dar à luz. Então, a origem do nome judeu remonta a este filho de Lia com Jacó. E a palavra Judá, como disse o próprio texto aqui, que significa louvor, né? Pois bem, nós sabemos que dos filhos de Jacó, cada um deu origem a uma tribo, e Judá deu origem à tribo de Judá, né, que é a tribo de onde sairiam os reis de Israel, né? Na divisão do reino que ocorreu após a morte de Salomão, quando Roboão assumiu o trono da nação de Israel, e houve a divisão do reino, né? 10 tribos ao norte seguiram o Jeroboão, e 2 tribos ao sul continuaram com a linhagem de Davi. No caso, aí, o neto dele, Roboão, né? Então, a tribo de Judá permaneceu, né? Porque era a tribo real. É interessante, né, que este nome judeu tem essa longa trajetória, né? Origem no quarto filho de Lia, né? Passa para designar uma tribo, né? E depois tem a ideia de qualquer pessoa, já na época do Novo Testamento, né? Qualquer pessoa natural da Judéia, que nascia ali na parte sul do que nós chamamos Palestina. Então, a ideia era que o judeu era aquele nascido naquela parte sul da Palestina, né? E já na época mais de Paulo ali, né? Esse nome designava qualquer pessoa dentro da nação de Israel, né? Que seguisse a lei de Moisés. E por isso se considerava membro do povo da aliança de Deus, né? Pois bem, então você vê que o nome judeu, né? Ele tem esta carga, né? Muito forte da nacionalidade, da história da nação de Israel, né? Por isso, né? O apóstolo Paulo então fala, né, e tu que tens por sobrenome judeu, né? Então é uma história longa, né? Que a gente pode olhar na Bíblia e ela tem essa carga, não é, da importância de ter este nome judeu, porque tinha a ver com a mais antiga tradição, vamos dizer assim, da nação de Israel, começando com Abraão, né, e passando pelos seus filhos. Muito bem. É interessante que nós vamos observar, irmãos, em 2 ocasiões, o Senhor Jesus tratou, ou melhor,
tratou, né? De corrigir esta falsa segurança do judeu, achando que, pelo simples fato de ter o DNA na história de Israel, passando, né, indo pela tribo de Judá, pelo filho de Lia, ou Jacó, ou Isaac, então Abraão, que isso lhes faria estar imune de qualquer juízo da parte de Deus, né? Então, nós lemos, por exemplo, em Mateus 3, 7 e 9, o seguinte, eu vou ler o texto. Mateus 3, 7 e 9. Aqui é João Batista, né? E vendo ele, isto é, João Batista, muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras. Imagine, né? Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, você observa, né, que aqui o senhor João Batista antecipa aquilo que Jesus diria um pouco mais tarde, que eu vou ler também daqui a pouco, né? Ele disse, olha, essa presunção de vocês, achando que vocês vão escapar da ira de Deus vindoura, porque vocês são descendentes de Abraão, olha, Deus pode suscitar filhos, né, de pedras. Então, como nós diríamos hoje, fique na sua, preste atenção, né, porque a coisa não é bem assim. Há um outro texto, João capítulo 8, ele é um texto longo que eu anotei aqui, está aqui nas minhas notas todo, mas não vou ler todo, porque tem muita coisa para ler, mas 8:31 é o capítulo 8, verso 31 a 40. Diz assim no verso 36, aqui é Jesus falando, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei, olha o que Jesus está dizendo, bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu vos falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste juntos de vosso pai. Responderam e disseram-lhe esses líderes religiosos, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosses filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Então, mais uma vez aqui, verso 40, mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido, Abraão não fez isto, né? Pelo contrário, né? A Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus disse que Abraão viu o dia de Jesus e alegrou-se, né? Então, eles não estão seguindo o caminho de Abraão. Eles são eu achei interessante, está anotado aqui, né? Quando eu fizer o roteiro do estudo que eu vou mandar para os irmãos, não deu tempo de digitar, eu vou colocar isso. É interessante que as palavras originais no grego para filhos e crianças, né? Duas palavras são interessantes aqui na língua grega para falar de crianças, de filhos. Uma é a palavra teknon, e a outra é a palavra huios, né?
A palavra tecno tem a ver com descendência, vamos dizer assim, biológica, né? Tanto é que a palavra descendência utilizada aqui no texto é a palavra esperma, né? De onde vem a nossa palavra, que nós bem conhecemos na biologia, que tem a ver com a reprodução humana, né? Então, é interessante, né? Mas a outra palavra para filhos ou crianças, pode ser traduzida também, é a palavra ruios. Mas ruios só é utilizado para descrever o filho maduro que atingiu a maioridade, que assume responsabilidades, né? Então, quando o Senhor Jesus e João Batista também utilizam as palavras, né? Então, técnico tem a ver com a relação biológica, meramente biológica, né? A natureza compartilhada entre pais e filhos. Mas a palavra ruios tem a ver com a dignidade, os direitos de herança, o status legal, o caráter de maduro do filho. É interessante que o apóstolo Paulo, lá na Epístola aos Gálatas, ele vai tratar essa questão, né? Do filho enquanto dependente dos pais, né? Até que atinja a maturidade. Isso tem a ver com a lei. Interessante. Não temos tempo de tratar isso aqui agora, né? Mas é interessante, né? Romanos, nesse livro aqui mesmo de Romanos, no capítulo 9, o apóstolo Paulo diz o seguinte, 9, 7 e 8, capítulo 9, versos 7 e 8, ele diz, eu vou começar no verso 6, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são de Israel. Nem por serem descendência, esperma, de Abraão, são todos filhos. Mas em Isaac será chamada a tua descendência. Irmãos, são lembrados que Isaac, né, e Jacó eram irmãos. Não é isso? Filhos de quem? Não. Isaac era o pai de Jacó. Sim, desculpe. Esaú e Jacó. Esaú e Jacó. Jacó. Uhum. Então, eu vou de trás para frente. Lembrem, né, que apesar de Esaú ser o mais velho, e, portanto, ter o direito de primogenitura, como ele mesmo desprezou, né, mas a bênção de Deus recaiu sobre quem? Sobre Jacó. Né? E, da mesma forma que, indo para trás ainda, não é? Isaac, né? Havia o Ismael, também filho de Abraão, e mais velho do que ele. No entanto, a bênção de Deus não foi dada no sentido da semente messiânica, não foi dada a Ismael, e sim a Isaac. Né? Então, não basta apenas ser, né, o descendente físico, biológico de Abraão. É preciso algo mais no terreno da vida espiritual. Deixa eu só um momento aqui falar uma coisa aqui com a dona Marinete. Marinete, acho que a Tatiana aqui no portão. O povo vai chegando e tem que ir abrir o portão ali. Pois bem, então vamos continuar aqui. Ok? Então, observem o ponto aqui que Paulo está trazendo, então, em Romanos capítulo 2, versos 17 até o 24, né? Isso aí, 24, combatendo esta ideia de que o simples fato de alguém ser descendente de Abraão já garantia a ele, né, a sua segurança espiritual. Né? Eu
separei aqui deixa eu ver aqui, um texto para ler de um certo autor, mas eu vou deixar para um pouco mais adiante, né? Ok. Então, irmãos, o que nós vimos até agora é que o judeu achava que por ter o privilégio, e foi privilégio, né, de ter a lei de Deus dada a ele, que isso garantia a ele segurança. Veja que o que o apóstolo Paulo diz aqui em Romanos 2, no verso 17, né? Tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei, né? Repousas na lei. Era aquela confiança plena, de segurança depositada em algo ou alguém. Mas não no alguém certo. Por isso Paulo diz, e tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei, né? E te glorias em Deus. Né? Ou seja, é como nós lemos ainda há pouco em João capítulo 8, né? Nós somos filhos de Abraão, somos descendência, nunca fomos escravos. Como é que tu dizes que nós precisamos ser livres? Né? E Jesus veio dizer por quê, né? Então, ele diz aqui, não é? Sendo instruído por lei. Eu sempre vou dizer que a questão da revelação de Deus dada à nação de Israel o distinguia dentre todas as nações. Agora, qual a finalidade? Nós vamos observar lá no versículo 24 que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, diz Paulo, por causa de vocês, judeus. Então, o propósito de todas as bênçãos dadas à nação de Israel era levar a mensagem do Deus verdadeiro para estes gentios, para que eles servissem a Deus. Mas o que aconteceu? Os gentios blasfemavam do nome de Deus, e isso por causa da desobediência do judeu, né? Muito bem. É interessante que essa mesma escritura, esta mesma palavra que Deus enviou à nação de Israel, que lhes concedia esses privilégios tremendos, né? Esta mesma palavra sobre a qual eles repousavam, ensinam que Deus julgaria a nação de Israel. Isso é uma coisa que, quando você lê a palavra de Deus no Antigo Testamento, os profetas, particularmente, né? Mas não só lá. Por exemplo, aqui no Salmo 50, e no verso 4, diz assim o salmista, que no caso aqui é o Asaf, chamará os céus lá do alto e a terra para julgar o seu povo. Né? Julgar o seu povo. O Salmo 135, eu estou aqui só no livro dos Salmos, tem muito mais referências aqui nas minhas anotações. No verso 14, diz assim: pois o Senhor julgará o seu povo e se arrependerá com respeito aos seus servos. Né? O livro de Amós também, Deuteronômio, Jeremias é interessante, eu vou ler esse aqui, Jeremias 4:4. Tem outras referências aqui, mas vou me deter apenas nesse. Jeremias 4:4. Pode ler? Pode?
Circuncidai-vos para o Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo e arda de modo que não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Mais claro do que isso não pode, né? Uhum. E note aqui a palavra circuncidar, que vai aparecer daqui a pouco aqui na argumentação de Paulo. E note que Jeremias está dizendo aqui que a circuncisão que Deus realmente quer não é aquela apenas do corpo. Mas ele chamou o quê? Circuncidai-vos a quem? Ao Senhor, e tirai os prepúcios de onde? Coração. Do vosso coração. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo também vai tratar da mesma verdade, especialmente ali na epístola de Paulo aos Colossenses, mas também aqui em Romanos, né? Quando essa questão da circuncisão. Então, não é que a circuncisão física não fosse importante, era importante. Era o sinal externo da marca da aliança de Deus com a nação de Israel. Mas nós vemos, no decorrer de toda a Escritura, que não era apenas o ter no corpo físico a circuncisão. Era preciso também que tivesse o quê? Aquilo que Jeremias chamou aqui de maneira muito gráfica, não é? Circuncidai os prepúcios do vosso coração. Né? Então, a responsabilidade dos judeus, meus amados irmãos, no verso 18, né, foi ampliada por causa da familiaridade deles com as exigências declaradas na palavra de Deus. Note o que diz o verso 18. E sabes a sua vontade. Sabes? A palavra de Deus estava diante deles. E aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei. Portanto, eles conheciam a vontade de Deus, aprovavam as coisas excelentes, instruídos pela lei. Então, veja só, né, que o que Paulo está tocando aqui, imagino, em feridas muito profundas, né? Não é à toa que muitos dos que o perseguiram eram judeus. Que tristeza, né? Verso 19 e 20. E confias que és guias de cego, luz dos que estão em trevas, instrutor de nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência da verdade na lei. O papel de Israel, em decorrência dos seus privilégios verdadeiros, dados por Deus. O papel deles não se esgotava em apenas ter esses privilégios. Eles deveriam ser, de fato, guia de cegos das nações que não tinham revelação de Deus, luz dos que estão em trevas, porque a palavra de Deus é luz, né? Instrutor de nécios, mestre de crianças. E Paulo disse, era isso que vocês deviam fazer, mas não fazem. Vocês dizem que fazem, mas não fazem. E por isso Paulo vai terminar esta sessão dizendo que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa dos judeus. É. Veja que do verso 21 ao verso 24, nós temos uma série de perguntas que o apóstolo Paulo fala.
Faz, melhor dizendo. Eu imagino que o judeu, lendo esse texto aqui, e particularmente estas perguntas, devia incomodar muito, né? É como diz aquele ditado, um elefante incomoda muita gente, né? Mas 2 elefantes, 3 elefantes, 4 elefantes, 5 elefantes se incomodam muito mais. E aqui são 5 perguntas que o apóstolo Paulo faz. A primeira é devastadora, né? Verso 21. Tu que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Aliás, eu nem diria isso, né? Essa é a primeira pergunta. Tu que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo. A segunda pergunta. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Terceira pergunta. Tu que dizes, já no verso 22, que não se deve adulterar, adulteras? Ainda no verso 22, tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias em Deus, desonras a Deus pela transgressão da lei? Honrar a Deus sempre foi, não só no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento também, obediência a Deus, né? Obediência à palavra do Senhor. É interessante aqui, eu só fiz essa anotação, né? Quando o apóstolo Paulo pergunta, ou faz a quarta pergunta, tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Há diversas ocasiões na Escritura quando essa coisa do sacrilégio acontece. Mas uma ocasião é muito emblemático, né? O que nós temos ali em 1 Samuel 2, 12 a 17. Eu vou ler esse. Ou melhor, vou pedir que alguém leia para nós. 1 Samuel, capítulo 2, versos 12 a 17. Se a Ivonete quiser ler para nós, por favor. Primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 2, estou chegando. verso 12. É 2 de 12? Tá, 12 a 17. São tá, 5 versículos. tá. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, Só lembrando, Eli era o sumo era o sacerdote à época. sacerdote. Isso. Isso. Então, os filhos dele eram filhos de Belial e não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele dizia: não, agora hás de dar, e se não, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Quer dizer que os filhos de Samuel, De Eli. eles ficavam roubando ali no próprio, no local que fazia
no De sacrifício tabernáculo. ao Senhor, não No é? tabernáculo. E Da do nossa vida tabernáculo, exato. nessa Exato. época ainda, né? Exato. Porque Uhum. havia, o que está dito aqui que o que a lei demandava, não é? Ah, dos 3 dízimos, né? E outras ofertas, que o sacerdote podia participar, né? Juntamente com o ofertante, né? Mas é interessante, uma coisa que, veja, esses rapazes, o versículo 12 diz: eram, pois, os filhos de Eli, filhos de quem? Belial. De Belial, da rebelião. É. Filhos de Eli, filhos de Belial. Né? E é uma coisa interessante, dentre essas coisas que eles faziam aqui, né, tomar carne, etc., veja, no verso 15, eles chegavam e diziam: antes de queimarem a gordura, vinha o moço sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. E a pessoa, então, dizia, e dizendo o homem: queime-se primeiro a gordura de hoje. Por quê? Eu estou ressaltando esse ponto aqui, né? Entre as outras absurdidades que eles faziam, né? A gordura do sacrifício tinha que ser completamente queimada no altar. Porque a gordura que fazia subir o quê? Aquele cheiro delicioso, na linguagem antropomórfica do Antigo Testamento, as narinas não podia ser comida pelo sacerdote nem pelo participante, pelo ofertante. Ela tinha que ser queimada totalmente. Mas estes homens aqui, com o desprezo que tinham, eles simplesmente ignoravam isso, diziam: nós vamos levar a gordura, e se você não nos der a... Não é à toa, né, que terminaram como terminaram. Tinha um caso, né, da blasfêmia, sacrilégio, perpetrado na história de Israel. Existem outros textos, né, em que a gente pode notar. Então, esses filhos, o nome deles é Roni e Finéias, acho que é Rofini e Finéias, alguma coisa assim. Isso. É Hofni e Finéias. 2 nomes de nomes assim, um tanto estranho, né? Trifena e Trifosa. Você já pensou? Alguém chama: irmã Trifena, irmã Trifosa, tudo bem, né? Eu sempre conto que o meu pai queria botar o meu nome de Barnabé. Agora, vocês imaginam o tanto que eu ia sofrer. Bom, os irmãos da gente são simplesmente maldosos com a gente, né? Mas na igreja e na escola, Barnabé, eu já sabia, né, que eu ia virar, toda vez que alguém fosse chamar meu nome, eu fazer assim: Barnabé, ou seja, para imitar um bode, né? Eu já sabia o que eu ia sofrer. Isso aí era bullying, pastor. Hein? Pois É o bullying. o bullying, pois não há dúvida, né? Mas naquele tempo as pessoas tinham o couro mais grosso, hoje a turma é muito fininha, né? Interessante. Aí a minha tia, irmã mais velha da minha mãe, né? Minha tia Didi, que já faleceu, né? Que era considerada a matriarca da família, meu pai muito a respeitava. Quando soube que ele ia botar meu nome de Barnabé, disse: nem por um momento, arranja outro nome aí, mas esse aí não. Aí foi que eles resolveram achar, e meu pai achou, né, o nome de Silas, então botou o meu nome Silas, pelo que eu agradeço muito à minha tia, né, por ter feito essa bondade para comigo e me libertado de toda essa da questão do bullying, Demerval. Bom,
eu era tão magro, acho que a dona Marinette ainda me conheceu já um pouquinho mais gordo, né? Mas eu era de uma magreza terrível, né? Tanto que o meu apelido agulha. Tão fino. Né? Então, meu nome era, meu apelido era Agulha, às vezes Vela também, né? E nunca morri por causa disso, né? Hoje a gente ri. Pois bem, então, só para lembrar que esses homens aqui, eles agiram de modo sacrílego, né? E quando nós notamos a história, nós temos muitos casos. Você devemos abominar os ídolos, mas acontece que vocês praticam, né, sacrilégio. Dizem aí os livros que tratam dos costumes dos judeus naquele dia, porque eu não sei se já falei isso aqui, mas os irmãos já viram falar da jornada do sábado, né? Verdade, fora, além de uma determinada distância. Eu não sei agora qual era a distância, mas eles não podiam. Não era uma coisa muito. Agora, o que fazia o judeu quando ele achava que ia precisar de fazer uma viagem mais longa? E que ou começava no sábado, ou incluiria o sábado. Então, o que eles faziam? Eles mandavam um servo pegar alguma coisa da casa, uma mesa, uma cadeira, seja lá o que for, e colocavam no limite daquela quantidade de quilômetros que eles podiam andar. Então, ele saía de casa e caminhava aqueles tantos quilômetros da jornada permitida do sábado. Mas quando terminava ali, ele estava onde? Perto de alguma coisa que era sua propriedade. Então ele podia ir um pouco mais adiante, e assim, indo mais adiante. Ou seja, como disse o apóstolo Paulo aqui, né? Tu que abominas os ídolos, tu que te glorias em Deus, praticas sacrilégio, transgrides a lei, adulteras, furtas, não te ensinas a ti mesmo. Religiosos, né? Por isso, no verso 24, nós lemos o seguinte: porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Note, nós já lemos isso aqui, em Isaías 52, 5, né? Nós lemos o seguinte, Isaías 52, 5. Paulo está citando o profeta Isaías aqui. 52, 5, ele diz: e agora que tenho eu que fazer aqui, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão. Os que dominam sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente o dia todo, né? Ezequiel 36, vou pedir a Ivonete que leia novamente, leia mais uma vez. Ezequiel 36, versos 20 a 22. E chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois se dizia deles: estes são o povo do Senhor e saíram da sua terra. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome.
que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, à casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: não é por vosso respeito que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde vós fostes. Muito bem. Então, está aqui. Mesmo depois de serem colocados fora da terra, que Ezequiel está falando já depois do cativeiro, né? Cativeiro babilônico, ou durante o cativeiro babilônico, está aí a coisa. E Paulo está dizendo aqui: vocês têm por sobrenome judeu, vocês ensinam e não se ensinam, por causa de vocês. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Né? Então, irmãos, ter a lei, verso 17, né? Conhecer a lei, verso 18, ensinar a lei, versos 19 e 20, na argumentação aqui do apóstolo Paulo, não salva o judeu. Essas coisas, ao contrário, o tornam extremamente responsável. Este fato sustenta o que Paulo já havia dito em capítulo 2, referente ao julgamento de Deus, que o aumento de luz traz para este que recebe a luz aumento de responsabilidade. Né? Então, nós vamos parar aqui, né? Porque o tempo já está no devido tempo da gente encerrar. Então, no próximo estudo, nós veremos que, além da lei não isentar o judeu de juízo, a circuncisão também não, e o ser descendente de Abraão não protege um judeu do juízo de Deus. Mas eu gostaria, ver se eu acho aqui agora. Então, notemos que até este ponto da epístola, o apóstolo Paulo está mostrando a necessidade de salvação do homem, tanto entre os gentios. E aqui, irmãos, fica a nossa aplicação para os nossos dias, né? Com o evangelho propagado quase 2.000 anos, ou mais agora, né? Há agora uma grande população do mundo que ainda é mais responsável do que os judeus. Eles são meramente cristãos professos. Esses professam crer na palavra de Deus, incluindo o Novo Testamento, não como os judeus que só tinham o Antigo. E foram iluminados pela revelação superior da verdade cristã, mas não têm veracidade interior. Portanto, nós devemos nos espelhar, né? Ou melhor, advertirmos com as palavras de Paulo. Porque cerimônias, rituais, coisas que nos nossos dias muita gente dá muito valor. Ah, eu sou membro de tal igreja. Eu sou membro da igreja. Ah, eu já fui batizado por água. Eu fui batizado por imersão, por aspersão. Eu não fui batizado, sei lá o que for. Né? E acha que, pelo simples fato de fazer parte de alguma agremiação chamada igreja, e não está errado, devemos ser membros da igreja, claro, né? Mas é bom lembrar que não são essas coisas que nos salvam, nem tampouco são essas coisas que garantem a nossa santificação.
Então, temos privilégios, sim, irmãos, maravilhosos privilégios, né? Eu gosto tanto daquele hino, ó tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Gosto tanto daquele hino porque ele fala muito ao meu coração, porque realmente é o que, mesmo quando criança, né, que eu fui convertido ainda criança, né, eu devia ter uns 8, 9 anos de idade, mas me lembro muito bem daquele dia, daquela manhã numa escola bíblica dominical. O perigo que eu estava correndo em ser filho de crente, de crentes, de participar da igreja, de fazer parte da escola bíblica dominical. Tudo isso. Mas naquela manhã eu entendi que nada disso me garantia o passaporte para o céu, como a gente cantava na escola dominical, não é? Aquele corinho que fala, né? No expresso viajamos para o bom país da luz. E o nosso passaporte é o sangue de Jesus. Eu cantava isso. Mas só naquela manhã eu compreendi como eu precisava do Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. De lá para cá, já são muitos anos, né? Muitos anos. Eu tenho aprendido muitas coisas. Errado também, evidentemente, né? Mas eu creio que o saldo é positivo. De que não, não tenho outro testemunho a dar, senão este. Andar com o Senhor Jesus Cristo é a maior aventura e melhor aventura desta vida e como prenúncio da vida futura. Então vamos agradecer o privilégio que nós temos. Nós temos aqui muitos que são descendentes de crentes. Nossos pais, nossos avós nos legaram esta verdade sublime da palavra de Deus. Graças a Deus que hoje estamos nessas verdades firmes. Vamos continuar assim, né? Amando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conhecendo a sua vontade, nos enchendo dos seus ensinos, para melhor servi-lo, servir a igreja e também espalhar no mundo a mensagem do Evangelho. Então, que Deus nos abençoe e nos guarde. Encerro por aqui, né? E se alguém quiser dizer alguma coisa, fazer alguma pergunta, dar um testemunho também, fique à vontade. Ninguém tem dúvida. É verdade, É bom. graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. Eu vou pedir, então, ao nosso irmão pastor Demerval que encerre com oração. Por favor, irmão. Oremos, amado. Querido e bom Deus, graças te damos, Senhor, por mais esses momentos aqui passados em tua presença, em torno da tua palavra. Te agradecemos, Pai, porque ela de fato fortalece o nosso crer, o nosso pensar no Senhor e nos mostra, Deus, como realmente precisamos prosseguir, como devemos andar. Obrigado, Deus, porque o Senhor preparou tão grande salvação para nós. Obrigado, Deus, porque nós não estamos debaixo da nossa vontade de ser salvos, não por nossos méritos, mas de fato por tua graça. Obrigado, Deus, porque ela nos alcançou e abriu os nossos olhos e nos fez, ó Deus, enxergar aquilo que não conseguimos pelos olhos naturais. Louvado seja, Deus, o teu nome, por cada vida aqui presente, por cada irmão que está aqui no estudo. Senhor,
abençoando a cada um dos teus filhos, derramando ricas bênçãos sobre cada um e satisfazendo assim, ó Deus, a necessidade que cada um venha ter, seja, Deus, na área da saúde, na área financeira, o que quer que haja, Senhor, de necessidade, que o Senhor esteja suprindo a cada um dos nossos irmãos. Nos abençoa, Deus, em tudo. Nós somos gratos a Ti por mais esse momento na Tua presença. E nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Amém. uma boa noite a todos. Boa noite. Deus abençoe a todos.